Maravilha. Atos capítulo 12. Feliz em ver duas pessoas amadas que eu encontrei aqui em Muriaé. Meu irmão Henrique, quanto tempo, hein? Tá bonito, né, Henrique? Você cortou o cabelo, fez a barba. Eu deixei a minha crescer, Henrique, olha. O meu tamanho não tá valorizando, tô deixando a barba para que você tenha uma moral. Obrigado. Rogéria. Saudade de vocês, hein? Deus abençoe. Aos amados, familiares e pais, parabéns. Parabéns. Atos capítulo 12, versículo de número 1. Atos 12, versículo 1. Diz assim o texto: Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias de pães asmos, em algumas traduções vai dizer que era tempo de Páscoa. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, porque Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração, em alguma tradução vai dizer contínua, que dizia que não parava, sem cessar, por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta o guardavam a prisão. E eis que veio o anjo do Senhor sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro, diz, algumas bíblias vai dizer que ele tocou na ilharda. Eu nem sabia o que era isso, Jefferson. É aqui, para mim é sovaco, ele tocou na ilharda. A Bíblia é tremenda, né? Toca onde a gente nem sabe que existe. Maravilha. E eis que o anjo do Senhor apareceu e tocou em pé, dizendo: levanta-te depressa, calce-lhe as sandálias e vem correndo. Pode se assentar. Escute isso. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado na terra para todas as coisas. Há um tempo determinado. Significa que o tempo determinado tem um tempo pré-estabelecido para que algo aconteça na minha e na sua vida. Mesmo que eu me desoriente, mesmo que eu ainda não ande conforme deve andar, há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o seu final é morte. Esses caminhos que eu tome que me levam à morte, há um tempo determinado de uma luz se acender e dizer, por aí não. E essa luz de alerta vai dizer se o que eu posso ou não posso, se eu vou obedecê-la. Há um tempo determinado para situações acontecerem. Está pré-estabelecido para que Deus aconteça. Só que é determinante nós como vamos encarar o fazer ou não fazer. Pastor, quer dizer que está tudo escrito? Não sei, eu não sou muito dessa teoria da perseguição, Illuminati, eu não sou muito disso não. Mas eu acredito que tem um algo por detrás, diabólico, querendo destruir a moral religiosa e social da nossa vida. Oculto por detrás dos bastidores, enquanto a gente se lamúria pelo dinheiro que a gente não tem. Há uma estratégia de Satanás usando corações diabólicos, querendo destruir a honra e a paternidade de pessoas. Só que dentre isso, há um tempo estabelecido para que isso acabe. Só que nós temos medo que isso não aconteça. Eu vou começar dizendo, pare de ter medo, porque tem um tempo estabelecido para que Satanás acabe com essa palhaçada. Há um tempo estabelecido que ele disse, eu vou levantar a minha igreja.
Não, pastor, ainda não tem igreja. Eu não sei, porque às vezes a gente diz que é igreja, mas se preocupa mais com a placa que a gente entra do que a pessoa que a gente é lá fora. Se preocupa em dizer qual o pastor que tem e esquece quem é o pastor que te salvou. Há um tempo estabelecido para que pessoas se levantem, cansados ou não cansados. Certa feita eu fui questionado: pastor, essa pessoa não merece andar com a gente. Pastor, essa pessoa não merece andar com a gente. Eu disse: por que não merece? Porque não está fazendo como a gente faz, não está lutando como a gente luta, não vai onde a gente vai. Eu disse: e daí? Há um tempo estabelecido, há um tempo determinado na vida de cada pessoa. Todo mundo tem um limite. Às vezes a gente coloca uma religião que você faça coisas que você não quer e nem Deus permitiu, só para dizer que está agradando a Deus. Eu te digo, não é por... Aí eu falei para ele: eu te digo uma coisa, não é porque ele não foi, não é porque ele não vai, que ele não merece a mesma gratidão que Deus tem conosco. Tem pessoas que vão chegar mais longe do que eu, e eu acredito em pessoas aqui dentro que vai chegar mais longe do que eu. Eu acredito que depois dessa pandemia vai começar a criar asas no seu coração e dizer: é momento de eu voar. Acabou as prisões, acabou o medo, porque o medo me fez ser melhor. Só que nesse período ainda que não chegou, da igreja ser triunfante, limitante, guerreira, começar a agir de verdade, o texto diz que chegou o tempo de Herodes. E no tempo estabelecido, que esse Herodes aqui era o Herodes Agripa, nesse tempo estabelecido por ele começou a perseguir os crentes. Ele começou a perseguir os apóstolos e discípulos de Jesus. E nessa perseguição, ele deu para matar. Eu não quero ouvir o som da boca deles. Eu não quero ver a pisada dos pés dele. Eu quero acabar com essa história. A ordem de prisão. Acabem com isso. Pegam Tiago, prendem. O ego daquele homem se enfureceu, cresceu tanto. Ele ouviu do lado de fora que alguns se alegraram com a prisão de Pedro. E nisso o ego dele se inflamou. Pela alegria do povo lá fora, ele disse: então posso fazer muito mais. Ele mata Tiago à espada. Isso é uma dor dentro da igreja. Eu vou repetir para ver se você entra na história e sente o que Pedro, o que João, o apóstolo João, o tal que escreveu o Apocalipse, ele sentiu na alma em ouvir que o irmão dele morreu. Morreu pelo miserável homem, o endemoniado, morreu a espada. O que João fez? Foi lá prestar queixa, foi lá, ninguém sabe o que João fez, mas eu sei o que a igreja fez. Aleluia, Deus. Nessa hora, muito mais do que olhar a atitude de um homem, é olhar a atitude para quem está do lado desse homem que está sofrendo. Quando você estiver sofrendo, fale para a pessoa: não olhe para mim não, olhe para quem está perto de mim. Porque eu, triste ou com raiva, posso fazer qualquer coisa. Agora quem está perto de mim pode me segurar e impedir que eu faça uma loucura. Eu não sei se você entendeu isso aqui. Será que você tem essas pessoas ao seu redor? Que na hora da sua loucura, da sua dor, da sua raiva, de xingar, de sumir, tem alguém que segura, bota um freio na tua língua, bota um freio no teu pé. Segura aí que eu estou contigo, irmão. Mas você não vai nem para a igreja, não importa não. Segura aí que eu sou, mas você não é crente, não importa. Eu sou boca de Deus para dizer: segura aí, porque ainda não é o fim. Quem sabe você está precisando ouvir uns certos freios na tua vida familiar, conjugal, dizendo: calma aí, irmão. Não é por aí não. Calma aí, mulher de Deus. Segura, como minha mãe falava para mim: aquieta o facho. Senta aí para aprender. A dor ensina, depende de como você está olhando para ela. Pedro, Tiago morto. Herodes toma isso como poder. Escute isso. Herodes toma isso como poder e dá ordem para outros anciões perseguirem a igreja e começarem a aprender. Escute isso aqui. Poder
é usar força contra alguém. Só que, Franklin, Deus nos ensinou não ter só poder. Deus nos ensinou a ter autoridade. Deus. Poder, baixista, é força contra alguém. Autoridade é força a favor de alguém. Quando a gente grita que quer poder de Deus, a gente está dizendo que quer ir contra alguma coisa. Você está preparado para ir você de contra o que você está desejando? Se você não está preparado a enfrentar, tem autoridade. Exerça não contra, exerça a favor. Só que a autoridade, o poder que foi dado a Herodes foi contra a igreja. Ele assume e estraga. Na mesma época, no mesmo momento, Pedro foi preso. Preso agora, guardado por muitos homens, e ainda ele foi algemado, um homem de cada lado. Ele não foi sozinho, ficou sozinho dentro da prisão. E esse é o momento que a gente está passando. Tem uma ordem de Satanás para silenciar a igreja no medo. Tem uma ordem de Satanás dada a ele para os seus, para dizer: silencie a igreja e coloque medo. Pare com ela e coloque medo. Porque eu já parei com um, eu posso continuar parando com todos. Quem sabe você tem recebido muita notícia ruim por causa da pandemia. Seja notícia financeira, conjugal, seja notícia de morte. Você tem recebido notícias ruins que está paralisando quem você tem que ser. É essa estratégia de Satanás. Ele não tem coragem de te enfrentar. Ele só vive te ameaçando só para não te encarar cara a cara. Só que a falha dele é que tem uma igreja celular com muitas pessoas acreditando que a morte de Tiago, não sei se você tem que ser muito crente para acreditar nisso aqui, a morte de Tiago foi o alerta dizendo: precisamos fazer algo mais. Não podemos permitir que alguém de nós morra. Não podemos permitir que a igreja continue morrendo pela mão de alguém que está sendo glorificado. O tempo era de Herodes. Ele estava certo, porque o tempo era dele, ele era rei, ele estava assumindo o que ele era, ele tinha um poder, era o tempo dele. Só que passar pelo tempo de Herodes não é a mesma coisa de viver o tempo de Deus. Você consegue passar no tempo de Herodes, tempo de perseguição, de dor e decepção, mas você consegue ainda viver no tempo de Deus, que é o tempo de esperança e alegria. O tempo de Herodes é de ameaça, e viver em Deus é saber que essa ameaça tem fim. Vou te dizer um segredo que você não sabe. Cadê Herodes? Aí eu te pergunto de novo, cadê a igreja? Você não sabe nem quem é Herodes. Quem sabe que eu falei aqui, você não sabe nem quem é Herodes. Mas se eu falar quem é a igreja, você sabe quem ela é. Porque o tempo de Herodes passa, o tempo da igreja continua. E nesse tempo, e nesse interlar de tempo que eu brigo para passar e brigo para viver o tempo de Deus, no processo de dor, existe uma coisa. Existe o confronto do que nós vamos fazer, já que é para viver o tempo de Deus, já que é para passar pelo tempo de Herodes. Eu preciso reagir, eu preciso falar alguma coisa. Eu não sei quem, mas gritaram no ouvido de Herodes, dizendo: Herodes, você não pode matar Pedro agora. Ele disse: por quê? Eu que mando, é meu tempo, eu posso fazer o que eu quiser. Você não pode matar Pedro agora, porque é tempo de Páscoa. Herodes, religioso como era, guardava as tradições. Ele disse: eu não posso quebrar a tradição religiosa. Eu vou fingir que cumpro, para depois matar o que eu quero. E aqui eu entro para refletir em nosso coração. Herodes foi parado por causa de uma tradição religiosa. Era tempo de Páscoa.
para os judeus, uma das maiores festas que eles até hoje comemoram. Nós comemoramos futilmente, banalizou total. Não a Páscoa de verdade. A maior festa é a lembrança da saída do Egito para a libertação. É a passagem de uma nova oportunidade de fazer diferente e viver diferente. Era a maior festa que eles tinham. E se eu estou vivendo num tempo onde eu vivo com Deus e passo pelo tempo de Herodes, eu tenho que saber que Deus me dá um tempo para eu agora sentar e refletir quais são as oportunidades que eu tenho. Não entendi ainda, pastor. Quando disseram é tempo de Páscoa, não pode matar Pedro, porque a ordem era matar Pedro na mesma hora que pegou ele. Não pode matar porque era Páscoa. Era o tempo que a igreja precisava para orar. Era o tempo que a igreja precisava para uma festa, pastor, Era o tempo que a igreja precisava para botar a cabeça no lugar e dizer, opa, tem coisa que a gente não está fazendo, a gente só está reagindo conforme a batida do inimigo. Não é a gente que reage, é a gente que ataca. Vamos parar para pensar. Quem sabe você está pensando, Deus, e agora? Eu acredito muito, pastor Daniel, Neymar, eu acredito. Eu sei que tem muitas teorias religiosas, sociais, eu acredito. Pandemia de Covid-19 foi o tempo que a igreja precisava. Pastor, está morrendo gente, e você vai se permitir acreditar que a morte ainda domina o espaço? Mas pastor, morreu, eu sei, dói demais perder alguém, o luto ainda bate. Mas só que a pessoa que morreu, ela estaria feliz com o comportamento que você está tendo? Eu acho que ela gostaria que você vivesse e triunfasse sobre isso que você acha que destrói as pessoas. Chegou o tempo da igreja. Tempo de quê, pastor? Tem uma casa de oração. Eu não sei se estava marcado, se era uma congregação exata. O tempo que a igreja precisava era de se reagrupar, se reunir, parar para pensar o que é que está acontecendo, gente. Vamos viver. Vamos orar. Você já foi para culto de oração? Casinha, sempre tem uma irmã Maria na igreja que faz um culto de oração. A canelinha de fogo. Ela bota a mesa branca assim, mas não é mesa branca que é o pano branco, tá, gente? Quem sabe se ele vai tomar consulta? Ela bota a Bíblia assim. A Bíblia já está amarela, porque está... Não tem nem placa. Para você entrar na casa, eu no Nordeste, para você entrar na casa, você tem que se abaixar. Eu olhei o baixinho para me abaixar. Imagina o tamanho dessa casa. Mas era aquela casa. Era aquela casa. Era aquela casa onde a igreja se reuniu. Quem sabe, Franquinho, foi a casa do Pentecoste onde desceu. Porque é onde alguém se reúne para orar, é onde Deus se manifesta para fazer. Quem sabe você está precisando dessa casinha. Não, vou mais direto. Quem sabe essa casa é a sua. Alabaste, eu convidar. Quem sabe essa casa é sua. Quem sabe você está esperando, pastor, vem orar. Ô irmão, vem orar. E Deus está dizendo, convida quem quiser. A casa é tua. Ora você. Ora você. Ou você acha que teve banner para essa oração? Você acha que teve grupo no WhatsApp, Casa da Irmã Maria, a mãe de Marcos? A hashtag 7,5 a oração. Meu Deus. Você acha que teve esse convite? Quem sabe quem ora, sabe a fonte de buscar. Se eu for hoje lá no meu Nordeste, tá pequenininha, tá com 80 e poucos anos de idade, mas tem uma fonte que eu vou lá, eu dobro o joelho e digo, olhe por mim.
Tem uma casa. Tem uma casa. Tem uma casa esperando para você orar. Era o tempo que a igreja precisava, a igreja se encontra, todo mundo entra. Eu não sei quanto historiador vai dizer que era 120. Eu disse, que casa é essa, gente? 120, o espaço era grande. Não tinha pastor, não tinha diácono, não tinha presbítero, só tinha crente orando. Sabe, tem um de olho aberto, tem um de olho fechado, tem um de joelho, tem um batendo cabeça na parede, tem outro gritando, tem outro fechando as portas para não fazer escândalo. Aí todo mundo que passava na rua, o que está acontecendo aí dentro? O povo de Deus está orando. Mas para quê? Não sei, está orando. É o costume que eles têm quando o tempo deles começa a acontecer. Eles oram. Eles oram. Pastor, quando o tempo começa a acontecer, o que é que eu faço? Ele ora. Ele ora. Sabe a irmã Maria que convidou todo mundo? Eu não sei se tem uma irmã Maria aqui. A irmã Maria que gosta de abraçar todo mundo, botou todo mundo para dentro da casa dela, todo mundo orando. Mas não foi aquela oração de pedinte. Não foi aquela oração de me dar. Não foi essa oração. Não foi essa oração que, quem sabe eu aprendi assim. Quem sabe você aprendeu assim. Aquela oração de dizer, ó, que alguma coisa... Ora, quer passar certa feita, não... Vontade... Não... É que tá gravando. Vontade de falar um negócio. Quem sabe te ensinar assim, ó, vai orar. Quer tirar uma habilitação, vai lá, o pastor bota a mão na tua cabeça, vai orar. Quem sabe, ó, quer casar, vai orar. Não é assim os conselhos? Em vez de você procurar o homem, seja a mulher, que o homem que você quer precisa. Quer namorar, pastor? Não, antes de namorar, namore com ele. Aí quem sabe ele dá o aval para você ter certeza que você tem maturidade para namorar com alguém. Ixi, meu Deus do céu. Forte, hein? Foi amém aqui na frente. Quem sabe você foi ensinado a ter habilitação para ter alguma coisa, orar. Só que a oração nunca foi habilitação para você ter alguma coisa. A oração foi para você ser alguma coisa. A habilitação não foi para um pedinte, a oração foi para um adorador. Não é adorador que pede, um adorador que agradece. Só que a gente está entrando dentro da igreja, entrando na casa da irmã Maria, com medo das afrontas lá fora, dizendo, eu quero orar porque eu quero oração porque eu preciso de alguma coisa. O relacionamento de oração não é pelo que você quer, é o Deus que você precisa. Enquanto você não conhecer Deus em oração, tudo aquilo que você quer só desviará a sua atenção dele. Eu não sei se você já passou por isso. Quem sabe você já teve algumas coisas que você nem merecia, nem precisava e nem podia. Mas você conseguiu. E você achou que foi bênção. Mas não foi bênção, foi conquista. Porque você é teimoso e você é teimosa. Por isso que você teve. Mas cadê? Cadê? Cadê o que você tanto lutou e queria, dizendo que foi a oração que deu? A oração não é para dar coisas. A oração não é para gerar resultados. A oração é para você ser o resultado do que você orou. Você está aí? Por favor, quando você orar, diga, não fique falando, Deus me traz um resultado. Deus está gritando lá em cima, dizendo, apontando para você, dizendo, você tem que ser o resultado daquilo que você ora. Quem sabe você está buscando nisso, e a oração dentro da casa da Dona Maria era isso. Era o tempo que a igreja precisava para se encontrar. Em vez de ficar orando, pedindo uma coisa ou outra, dizendo, não, gente. Eu não sei quem era o líder daquele momento. Alguém se levantou e disse, não, gente. A oração aqui não é para pedir nada, não. Qual é a oração, Dona Maria? Qual é a oração, Marcos? A oração? A oração é para Deus. Como assim? Não é para a gente? Não. A oração nunca foi para você. A oração é um diálogo para Deus. Não se escandalize, não. Deus não está preocupado quantas horas você ora. Não se escandalize, não. Deus não está preocupado nem as palavras que você usa na oração. Deus está preocupado se você ora.
Pastor, eu orei tão pouquinho, mas orou para quem? Para o que você quer ou para ele? Pastor, eu não sei muitas palavras para orar. Ele não ouve as palavras que você fala, ele ouve o coração que bate em você. E por que todo mundo fica gritando, pastor? Só para expressar aquilo que está acreditando. Não é para você ouvir, é para você acreditar, porque Deus já ouviu o coração dele batendo, dizendo: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Por isso que eu oro para todo mundo ouvir, não é porque eles têm que aprender, é porque eu te amo, Senhor. Eu oro é para ter a atenção das pessoas dizendo: eu acredito. Ele não orava com pretensão de alguma coisa. Escute isso aqui. Na oração do tempo da igreja, e esse tempo chegou naquele momento que era para orar, a presunção não era de pedir, era de ser, não era de ter um resultado, era de ser o resultado. A oração de Deus para ele, a oração era para Deus, para ir de conta a Pedro. Pegue isso aqui, segura isso até o final. A oração era para Deus até Pedro. Nenhum momento o texto vai dizer que a oração era para libertar Pedro. A oração era para trazer Pedro de volta. Quem sabe a gente ora assim: traz ele de volta, destranca tudo. Mas eu não vejo. Eles falam: a oração é para Deus a Pedro. Quem sabe você se escandalizou? Não sei. Porque toda oração tem que ter duas coisas: uma base e um alvo. Se eu não tenho alvo, se eu não tenho base, eu nunca conseguiria acertar o meu alvo. Qual é o alvo da oração, pastor? Pedro. Qual é a base da oração, pastor? Deus. Todo mundo, eu não vou falar de flecheiro não, tem jogadores de futebol aqui na casa. Entre você ser esquerda ou direita, tem uma perna sua, que é a tua perna que se fala no futebol de apoio, mas é a perna base, que te dá sustentabilidade para outra perna ter força para você chutar. Enquanto você confia na que chuta, você tem que confiar na que te aguenta. Pegou isso aqui? Quando você está preocupado nessa aqui que tem que chutar, Deus está preocupado nessa aqui que está sustentando quando essa aqui está em movimento. Não adianta lançar nada se você não tem apoio naquilo que está lançando. Se você não tem apoio naquilo que está lançando, a base tremer. Toda oração tem que ter uma base. Qual é a minha base, pastor? A minha base é minha família. A minha base é minha vida espiritual. Vamos falar isso aqui outro dia, né, de vida espiritual. Deixa isso para outra pregação. A gente tem que separar esse negócio de vida espiritual. Mas escute isso aqui. Base e alvo. Base e alvo. Base e alvo. A base é Deus. O alvo é Pedro. Se eu não tenho base, eu nunca alcançarei aquilo que o meu alvo tem que atingir. Mas eu aprendi que quando eu oro aqui na base, a base responde imediatamente. Vou no futebol de novo. A base está aqui. Essa aqui é o chute. Só que o resultado não é aqui na base. O resultado é lá no gol. Estou falando por parábolas, né? Eu aprendi que quando eu oro, Deus tem que responder aqui. É aqui que eu tenho que ver o negócio, porque eu orei, eu pitai, pai, nébias e tal, e Deus foi, epa, tô vendo anjo, tô vendo isso, tô vendo aquilo. Eu aprendi assim, mas eu vi aqui nesse texto que desconstruiu aquilo que eu aprendi. Que eu orei aqui, e o texto diz que o anjo do Senhor foi lá na cadeia, sem a igreja saber, sem a Dona Maria saber, sem Marcos saber, sem ninguém saber, o resplandecer de Jesus, de Deus, foi lá na cadeia. Aí você diz, pastor, eu vou parar de orar porque eu não estou vendo nada. Ah, para com isso, você não está vendo, mas Ele está se manifestando aonde você não pode ir. Aleluia.
Só porque você está orando aqui, Ele está indo aonde você não vai. Ele fez o que você não pode. Por quê? Porque você está orando aqui. Ele foi lá. Olha o texto. Enquanto eles oram aqui, um anjo com uma flecha foi lá. E o texto diz que ele chega chegando. O texto diz que ele chega como um resplandecer. Eu ficava assustado quando alguns pastores meus falavam: eu vejo uma bola de fogo, só eu não via. Você passou por isso? Se você riu, você já passou por isso. Até hoje, você só diz amém só para não ficar... Eu vou dizer amém só para não ficar descolado aqui. Mas você não viu. Não se preocupa não. Você não está pecando não. Você só está indo com a Maria vai com as outras. Aí, o anjo apareceu. Tinha mais de 8 soldados. E um soldado de cada lado, os soldados presos a Pedro. Ele desceu, ninguém acordou. Jesus desceu num ambiente, o anjo desceu num ambiente e ninguém percebeu. Você está orando e ele já foi lá. E lá onde você pediu para orar, ninguém viu ele, mas ele está lá. Falaram bem assim para mim: pastor, Deus não entra em ambiente impuro. Então quando tu pecar, Ele nunca te encontrará. Quando você dá aquela mentira santa para tua mãe, para teu pai, para o pastor, ele vai te perder. Deus entra, porque o problema dele não é com o ambiente. Porque quem é limpo não tem medo da sujeira externa, porque ele é limpo internamente. Ele desce lá, ninguém vê. Aí, como ninguém viu, ele toca em Pedro. Pedro acorda assustado. Pedro acorda, imagine, grilhões, cadeias, pés e mãos, 2 homens de cada lado. Esse homem acordando, vendo um ser entrando em cadeias onde era guardado. Olha, opa, que é isso? O que está acontecendo? Os 2 homens dormindo. Era o tempo que a igreja precisava. Ele disse: calça a sandália, bota o cinto e bota a capa, levanta e vem. Levanta e vem. Ele, olha só, levanta e vem. Quem sabe a gente é muito amoroso, a gente romantiza muito o evangelho, fica romantizando. Ai, tadinho, vem cá, filho. O anjo desceu, tocou nele e disse bem assim: calça, veste e põe. E levanta. Calça, veste, põe e levanta. Se fosse eu e você, eu já teria botado, eu ia botar a sandália no pé dele. Eu pegaria o cinto, não, deixa eu botar, eu botaria, mas o anjo sabe a capacidade que eu tenho. Então ele não me faz de menino, tu é homem. Põe, coloca e veste. E fica de pé. O texto diz que imediatamente, quando Pedro se levanta, as cadeias se libertam e os homens continuam dormindo. Enquanto você ora aqui, enquanto você ora na sua casa, Deus já visitou o ambiente. Deus já tocou em quem deveria tocar. Deus já deu ordem para ficar de pé. Pastor, eu não estou vendo nada, não se preocupe, tua função aqui não é de ver, é só de orar. Pastor, eu ainda não tô sentindo, não se preocupe, quem deveria sentir já sentiu o toque. Teu problema é só orar. Ele entrou, tocou e libertou, ficou de pé. Aqui, gente, eu quero que você seja muito crente, mas muito mesmo para acreditar no que vai acontecer aqui agora. Era o tempo que a igreja precisava. Eles, dentro desse ambiente, Pedro atormentado, pensando que era um sonho.
o anjo do Senhor diz: agora segue-me. Esse contexto de seguir, escute, tinham 2 homens aqui, 2 homens na primeira, 2 homens na segunda, e tem uma porta de ferro gigante esperando ele, com mais homens lá. Tinham 2 portas e um portão, homens segurando ele, e ninguém viu, todo mundo dormindo. E ele diz: segue-me. A palavra colocada aqui no grego, para esse contexto, no grego é akolotel, ou akolotem, que é do verbo do discipulado. Quando você vai ensinar alguém, você não quer que ele escreva, você quer que ele repita. Entendeu? Vou repetir. Quando o pastor te ensina, melhor, quando Jesus ensinava, ele estava dizendo bem assim: não serás mais pescador de peixe, tu serás agora pescadores de homens. Eu não vou anular quem é você, eu só vou fazer o que você sabe fazer para mim agora. Pisa onde eu piso. Um dos termos de seguir, Fernando, é pisar aonde ele pisa. Segue, mas por que o Senhor está explicando isso? Porque eu quero que você entenda. Ele estava preso com 2 homens, tem mais 2 aqui, mais 2 lá, tem portão para tudo que é lado. E o anjo dizendo bem assim: siga-me. Ele no coração: como eu vou abrir? Siga-me. Porque toda vez que eu tenho coragem de pisar onde ele pisa, não tem impedimento que me impeça de seguir adiante. Quando eu estou em Jesus e de verdade eu estou seguindo ele, eu não tenho medo de grilhões, de portões ou de ferrolhos. Ele abre. Eu e você tem medo. Nós somos nossa fé é sensitiva. Se eu sinto que está ruim, eu paro. Se eu sinto que está bem, eu continuo. Deus nunca vai usar sua fé quando você estiver bem. Ele só vai utilizar sua fé quando você estiver ruim, decepcionado, distraído, cabisbaixo, abandonado, abandonada, tudo caindo no chão. Aí Deus disse: agora siga-me. Seguir como? Seguir para onde? Seguir no quê? Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso, mas está fechado. Eu não estou pedindo para você abrir, eu estou pedindo para você pisar aonde eu estou pisando. Pastor, eu fui proibido de entrar lá. Pisa onde eu piso, porque não é pelo seu conhecimento, não é pela sua estatura, não é pelos seus títulos, não é pelo nome, é pela minha presença. Pisa onde eu piso. Eu estou preocupado que se eu pisar, as pessoas têm que olhar para mim. Quando você pisar, as pessoas já olharam para aquele que já pisou primeiro do que você, Jesus. Eu estou preocupado muito de quando chegar, o que é que vai acontecer. Tem um hino que diz assim: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Eu não sei se você pode acreditar nisso aqui. Você está com medo de pisar onde você não conhece? Você está brincando. Ele pisou primeiro só para dar garantia de você entrar. Você está com medo de esse projeto que você tem aí, esse projetinho que está escrito, está bonitinho, essa família que você diz que será do Senhor, ele já pisou primeiro. Sabe o que foi acontecido aqui? A criança foi apresentada, colocada no altar, porque o que é do altar sempre volta do altar, porque onde Deus pisou sempre vai ter uma marca de dizer: volta aonde. Meu Deus. Um dia, o casal, esqueci o nome, perdoe, eu sou novo ainda, vou aprender o nome de vocês. Um dia, quando o nome do bebê. Não, o nome do bebê. Gael. Quando o Gael bater birra, fica: não vou para a igreja, se preocupa não. Porque aonde você pisou, ele viu. Aonde você pisou e pisou com coragem, sabe aquele pé daquele pai de 42, que pisa e deixa aquela marca de pé grande, e a criança vai lá e bota no mesmo lugar? Ele pode até afundar, mas ele tem coragem de pisar, porque quem pisou lá primeiro foi o pai dele.
Sabe por que eu tenho coragem de fazer muitas coisas? Não é porque eu sei, é porque meu pai pisou primeiro. É porque ele fez primeiro. Eu não faço por mim, eu faço porque ele já fez primeiro. Só estou aqui para repetir. As coisas vão se abrindo, vão se abrindo, vão se abrindo. Eu vou resumir isso aqui. Ele chega na rua, o anjo se desaparta dele, some, e ele acorda dizendo: foi um sonho. Você orando e não vendo, Deus já visitou. Você orando e Deus não te revelando, Deus já tocou. Você orando e chorando, Deus já libertou. Você orando e sofrendo, Deus já está indo em direção à tua porta. Só tinha aquela casa de oração? Só tinha aquela casa? Não sei. Só tinha? Não sei. Mas o cara foi naquela casa? Você acredita nisso? Que a unção atrai? A unção atrai? Ninguém nunca te convidou para ir para a igreja, mas você veio. E quando te convidaram, você não quis ir. Você bateu o pé de ir quando o coração me tirou, sem vergonha. Nunca esse coração falou para você ir. Você fez, sabe por quê? Porque alguém que orou por você não viu, mas ele visitou você. Não, para eu estar aqui hoje, com 33 anos, alguém orou por mim. Eu vou repetir e vou melhorar. Para você estar sentado aí nessa cadeira aí hoje, alguém orou, aí Deus tocou, Deus visitou, Deus libertou, e você encontrou o lugar onde oraram por você. Ai, alguém tocou. Quem sabe quando eu entrei na igreja pela primeira vez, irmão. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, foi para namorar com minha esposa. Minha primeira namorada, minha única namorada e minha esposa até hoje. Eu entrei para namorar com ela. Mas ela teve um negócio de oração da mãe dela que estava orando, eu tô orando. Quando eles bem assim: você só vai namorar comigo. Eu vou falar porque ela não está no culto. Se eu falasse, ela fica brava. A mãe dela falou bem assim: você só vai namorar com minha filha se você virar crente. Ela crente desde novinha, né? Eu sem vergonha na parada. Vai virar crente. Eu disse: vou pegar essa crente e meter o pé. Não ria não, negócio sério, jovem. Jovem, eu tinha 16 anos quando eu dei essa lábia, tá? Não, jovem. Escuta, eu vou pegar essa crente bonitinha, toda formosinha, canta no grupo dos adolescentes, uma metodista wesleyana lá de Sergipe. Metodista wesleyana. Pastor cabelo branco, velhinho. Olha só. Ela disse: eu vou orar. E eu sabia lá o que negócio de oração. Eu vou orar e você vai pro culto. Quarta-feira em ponto eu estava no culto. Vamos lá, tudo bonitinho, calça, nunca tinha usado calça, botei a calça pela primeira vez. A calça, o defunto era mais do que eu, porque eu nunca tinha usado calça. Botei a calça e fui pro culto. Ela disse: eu vou orar por você. Eu sentei e fiquei perguntando, Neymar: já é hora? Porque para mim era aceitar Jesus e meter o pé. Já é hora. Ela disse: fica quieto, escuta a palavra. Já é hora. Eu estava tão ansioso. Tem muita gente que gosta de dizer que escutou e lembra da pregação. Eu não lembro da pregação, porque para mim era levantar a mão, aceitar e namorar. Eu queria isso. Só que o presbítero começou a pregar. Ele pregou uma palavra muito gostosa que confortou meu coração. Mas sabe aquela palavra que conforta você, mas você não entende? Eu não entendi nada. Eu não lembro de nada. Mas aquela palavra parece que botou um prego em mim, que eu parei de falar. Eu comecei a olhar para aquele homem e comecei a chorar. Aí o pastor falou bem assim: a gente sabe que tem visitante na casa. Você que ouviu essa palavra. Aí eu comecei: mas meu Deus, como é que eu vou aceitar se eu não ouvi a palavra? Eu não entendi a palavra, mas tinha aquele negócio. Eu não ouvi, mas ele tocou. E quando ele disse: quem quer aceitar o Senhor Jesus? O Senhor velhinho, cansado, falando devagar. O Senhor Jesus.
como seu único e suficiente Salvador. Sabe aquela cola que sai de um banco? Eu levantei, mas eu não levantei pela ânsia do namoro mais. Eu levantei porque eu queria entender o que eu ouvi, mas não... Eu levantei e olhei para ver se eu o único em pé na igreja. A igreja estava com 100 pessoas, você é o único em pé. É você, meu filho, vem. Eu fui, aceitei Jesus. Empolgado, Jesus, agora estou com Jesus, gostei da palavra, gostei da igreja, eu vou namorar. O pastor Coroa chamou no gabinete, acabou o culto. Você quer ver? Sentou comigo, com minha esposa e o padrasto. Senta aí. Você quer o que com ela? Foi direto assim. Você quer o que com ela? Se você veio aqui para brincar com minhas ovelhas, você pode ir embora agora. Acabei de aceitar Jesus. Você acha que eu xinguei ele? Você acha que eu briguei com ele? Você acha que eu fiz cara? Você acha que eu sorri? Deus se manifestou, Deus tocou e Deus me libertou. Pastor, meu compromisso não é mais com a Ana Ruth. Meu compromisso agora é com a palavra que eu quero entender. Glória a Deus, aleluia! Daquele dia em diante eu virei crente mais chato do que ela. Perceba que hoje para você estar aqui alguém orou. Sabe por que alguém orou? Porque alguma coisa aconteceu para ela ter esse tempo de oração. Alguém orou e sentiu, você foi na direção. Alguém orou, gente. Alguém orou e você continua orando por alguém que nem sabe, você prefere. O pastor botou um propósito na igreja aqui de adotar em oração. Não sei se você foi adotado, não sei se você adotou, você está orando. Quem sabe você não sabe, mas alguém está orando por você.